Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos dar início a mais uma temática, vamos falar um pouco sobre deficiência física. O que é que se entende então por deficiência física? São complicações que levam à limitação da mobilidade e da coordenação geral, podendo também afetar a fala em diferentes graus. Então essa é uma das várias definições, não é, para a deficiência física, que é uma deficiência e pode ser em vários graus, em qualquer parte do corpo. Bom, na deficiência física, a visibilidade desta condição e suas consequências, elas podem ser exacerbadas, pois considerável parte dos sinais está corporificada na aparência, forma, tamanho e funcionalidade, denunciando as diferenças. Então, uma deficiência na perna, a falta de uma das pernas, de um dos pés, até mesmo ter esse membro, mas não conseguir utilizá-lo, então ser usuário de cadeira de rodas, não ter um dos membros, dos braços, enfim. A característica principal dessa deficiência é que ela é completamente visual, não é? Diferente de outras deficiências que muitas pessoas podem não perceber, passar despercebido entre os outros, a deficiência física traz no visual, traz à mostra aos outros, a todos, a deficiência daquela pessoa, daquela criança. Então, se trata de uma deficiência um pouco mais delicada, vamos dizer assim, não é? Porque como essa visibilidade é muito aparente, está muito às vistas. E aí, com essa aparência, vem o estigma. O estigma que Goffman coloca, que consiste de marcas corporais que informam sobre o status moral, afetando e determinando a identidade do seu portador, ao diferenciá-lo de forma depreciativa, podendo gerar comportamentos sociais defensivos que amenizam a identificação da sua condição ou mesmo o isolamento social. Então, essa característica, por ser tão visual, a pessoa com deficiência física, ela talvez, não é, segundo Goffman, ela seja mais vista, não é? Ela é mais vista, e aí essa pessoa sofra mais com o estigma da deficiência. Então, como essa pessoa vai crescer, como os estímulos vão ser dados, como a inclusão dessa pessoa vai ser dada desde a educação infantil, fundamental, enfim, sua vida acadêmica, é muito importante, porque a própria falta do membro já traz esse estigma de que essa pessoa não é capaz, essa pessoa não consegue, apenas no visual. Então, o deficiente físico, a pessoa com deficiência física, ela traz consigo esse estigma e é preciso que a família e a escola, não é, esteja também com um olhar muito apurado para essa situação do estigma, para que isso não aconteça, que essa pessoa seja tratada de maneira mais igual possível. Bom, aqui nós temos o comportamento, como se dá esse comportamento, como é que se organiza o cérebro, o sistema nervoso. Então, essa criança, não é, ela tem experiências sensoriais. Essas experiências sensoriais, elas têm o processamento das informações e depois a emissão de comportamento. Então, fazendo o link com a informação do estigma, não é? É importante, mas o estigma com a organização do sistema. O que é que eles têm em comum? Onde é que a gente pode encontrar essa interseção? O sistema nervoso trabalha recebendo informações, ele processa as informações e aí ele emite essa informação que ele processou. Pode ser agora, ele pode guardar essa informação para o futuro ou ser uma emissão, uma resposta imediata.
e está completamente direcionado à questão do estigma. Se essa criança, não é, ela não aprende desde pequena, não é, se essa pessoa não aprende desde pequena com estimulação precoce, não é, a ter esse estímulo, a ser exposta aos diversos tipos de estímulo, como esse cérebro ele vai fazer esse armazenamento para que naquele momento ou no futuro ele retome, não é, essa informação e consiga fazer a emissão dessa informação. Então é importante, não só o deficiente físico, que todas as pessoas com deficiência, não é, ela tenha contato com o maior número de experiências possível. E com o deficiente físico, por mais que ele não tenha algum dos seus membros, é importante que ele também tenha esse contato, que ele também tenha diversas experiências, para que o cérebro dele, desde pequeno, consiga guardar essa informação e ter um retorno, ter uma resposta. Porque se ele não conseguir fazer daquele jeito, com aquela perna, ou com aquele braço, ou não tem a mão, então ele precisa ter ser exposto a essa situação para que o próprio cérebro ele formule, não é, uma outra maneira de fazer. E que essa pessoa no futuro não seja pega de surpresa porque nunca tinha passado por uma situação similar antes. Então, é importante esse estímulo precoce desde sempre. Bom, e aqui estamos falando de cérebro e vamos falar um pouco sobre a plasticidade neural. E o que seria essa plasticidade neural? É a habilidade de tomar forma, ou alterar a forma e funcionamento a partir da demanda ou exigência do meio. Que foi isso que eu acabei de colocar. Então, à medida que o cérebro tem o maior número de informações possível, claro, para aquela determinada fase, para aquela determinada idade, é importante que se tenha contato, não é? Que tenha experiências diversas, para que essa plasticidade do cérebro, ele consiga reter essas informações e não só reter, trabalhar essas informações, porque se para jogar um vôlei o cérebro percebeu através da visão que precisa das mãos, mas aquela pessoa não tem as mãos, então com essa plasticidade cerebral vai se procurar um mecanismo ali que ela possa fazer aquela atividade sem necessariamente ser com as mãos. E como? Então, quanto mais acesso à informação, quanto mais acesso às possibilidades, maior e melhor vai ser esse direcionamento, essa plasticidade, essa compreensão do mundo que aquela pessoa vai ter. Bom, aqui a gente fala que a quantidade e ainda mais a qualidade de estímulos proporcionados à criança possibilitará o desenvolvimento máximo de suas potencialidades. E isso justifica a importância de criarmos oportunidades comuns de convivências e desafios para o desenvolvimento. Tudo que a gente falou até agora, não é só a quantidade de exposição a situações que aquela criança deve ter, ela deve ter com qualidade. Claro que sempre um adulto acompanhando, orientando, não é escondendo, não, ela não tem essa dificuldade, mas bota lá e ela se vira, não é assim. Não é? Nós sabemos, você professor do AEE, percebe que não é desta maneira, não é? Mas que ele precisa ter todo esse contato sempre acompanhado, com um direcionamento, seja da família, seja o professor da sala regular, seja o apoio que essa criança venha a necessitar. Porque dependendo do grau da deficiência física dela, ela precise ter esse acompanhamento. Então, não só tirar esse estudante, a criança tem o apoio, mas que na hora de uma educação física ela não esteja. Ela precisa estar sim, para entender aquela atividade que está sendo proposta e criar, não é? Principalmente o professor criar, não é? Meios para que ela consiga fazer o mais próximo possível daquela atividade do jeito confortável para ela. Então, a gente tem
Qualidade, são palavras importantes para essas atividades, para essas experiências. Oportunidades que essas crianças devem ter. Desafios, são palavras-chave que essa criança com deficiência física deve ter no seu contexto escolar, no seu contexto familiar, para que haja uma evolução, a evolução de suas habilidades e um futuro com autonomia. Bom, é na escola, não é? O espaço escolar que essa criança vai ter esse primeira família, mas é na escola que essa criança vai encontrar esse ambiente de desafios. Né? Na casa dela, ela está já adaptada, a casa se adapta à criança, a criança se adapta à casa, mas no ambiente escolar é que ele promove esses desafios para esse estudante. Então, é importante que o professor do AE, que o professor da sala regular, que a escola, a gestão escolar, estejam bem atentas para orientar essa criança, esse estudante, da melhor maneira possível, mais uma vez eu repito, para que ele desenvolva a sua autonomia. Bom, sentir-se deficiente dependerá do contexto social e da trajetória pessoal na construção da experiência com a deficiência, na qual a identidade é formada, refutando ou aceitando alguns atributos. Então, a pessoa que traz essa deficiência física, a criança que traz essa deficiência física, já tem aquele estigma, não é? Já está ali muito visual a deficiência dele. Dentro do ambiente escolar é que ele vai poder se deparar, não é, com estratégias para que ele possa ter essas habilidades construídas, para desenvolver essa autonomia dele, e tudo sendo favorável dentro da escola, o sentimento de pertencer-se ou não, enquanto pessoa com deficiência, vai ser muito influenciada durante esse processo. Não é? Quanto menos autonomia ele tiver, mais ele fica triste, vai ficar abatido, não é? Mais deficiente ele se sente. Então, é preciso que tenha esse olhar, que a escola esteja em conjunto, preparada para receber esse estudante. Bom, no nosso próximo momento, nós vamos falar um pouco da criança com deficiência física na sala de recurso. A sala de recurso para o estudante com deficiência física. Te vejo no nosso próximo momento. Até lá!